Olá, pessoal. Retornamos à nossa aula de número 12 da disciplina Direito Tributário, ofertada pela Universidade Estadual do Piauí, a UESP, sou o professor Marcos Vinícius. A gente vai dar sequência ao nosso assunto da nossa unidade 2, né? Tópico 1, conceito e classificação dos tributos. Aula de número 12, tratando das espécies tributárias. Na aula anterior, nós vimos a primeira espécie tributária, que foi os impostos. Daqui vamos dar sequência às 4 restantes. São 5 espécies tributárias, né? Impostos, taxas, contribuições de melhorias, contribuições para fiscais e empréstimos compulsórios. Vamos, então, ao conceito de taxa. Aí, segue na página 59 da apostila, né? O Código Tributário Nacional, no artigo 77, vai definir taxas como o tributo cuja obrigação tem por fato gerador o exercício regular do poder de polícia e utilização de serviço público específico e divisível pelo contribuinte. Então, no conceito de taxa, né, nós já entendemos, como visto na aula anterior, como um tributo vinculado, né? Ele está vinculado a uma atividade do Estado, né? Ou uma atividade estatal. Então, a taxa ela possui o conceito inverso ao de imposto, né? Pois discorre diretamente dessa atividade estatal que está relacionada ao contribuinte. Ele vai ser um tributo devido toda vez que o contribuinte utilizar atividades estatais, tanto relacionadas ao serviço público, aqui, né, ó, ao serviço público, como ao poder de polícia, tá? A gente vai estar trabalhando nesta linha. Então, pessoal, nós podemos resumir dizendo que o fato gerador das taxas, fato genérico, né, é a atividade estatal, ok? E o que seria a atividade estatal? Então, o que seria essa atividade estatal? São atividades do Estado, como serviço público ou poder de polícia, prestadas ao contribuinte. Tá? Então, aqui de novo, né, a figura do contribuinte, ó, quando se emite papéis, fiscaliza obras, presta serviços ou expede licenças, o governo, o Estado, ele vai, é, ele vai cobrar taxa, certo? Na emissão de papéis, ele vai cobrar uma taxa na emissão de certos papéis. Quando o governo vai fiscalizar uma obra que você está construindo, através do CREA, né? Ele vai fiscalizar aquela obra e vai pagar taxas do CREA. Quando o governo presta serviços, dos inúmeros serviços prestados, né, os serviços públicos, muitos desses serviços existe uma taxa ali para você pagar. Quando você necessita de alguma licença para abrir uma empresa, abrir uma determinada atividade, realizar alguma atividade, vai se expedir uma licença e aí você paga a taxa. Né? Você, por exemplo, você tem um carro e você paga o IPVA daquele carro. Porém, para você trafegar com aquele carro, você vai precisar de uma licença, é o chamado licenciamento. E aí você paga no Detran uma taxa de licenciamento, ok? Então, a taxa ela é diferente do imposto. Olha só o exemplo do IPVA, né? O IPVA é o imposto que você está pagando porque você tem a posse de um carro. Já o licenciamento, né? A taxa de licenciamento você está pagando para poder usufruir, né, do poder de polícia que vai estar, né, fiscalizando as rodovias, que vai estar trazendo segurança para quem trafega na via. Então, essa taxa de licenciamento serve para esse benefício, para esse fim. Ok?
E o poder de polícia, ele limita ou regulamenta o exercício de um direito para se respeitar a lei e manter a ordem. A gente acabou de falar da questão do poder de polícia, né? Temos um exemplo aí na tela, na imagem do IBAMA, né? E aí alguém pensa até assim, mas pagar taxa do IBAMA, o IBAMA é quem vai lá depois me multar. Na verdade, o IBAMA ele vai regulamentar um exercício de um direito. Por exemplo, na questão madeireira, né? O que o IBAMA faz? Ele não tem que ser visto como um órgão inibidor da economia. Ele não quer impedir que você trabalhe, que você tenha lucro. Ele quer impedir que haja a concorrência desleal, que haja o desmatamento sem reflorestamento, porque aí vai acabar a fonte de renda de quem trabalha com madeira, né? Vai a questão da concorrência, vai manter a ordem, né? Vendo, entendendo que todos vão usufruir por igual, né? Sem, é, sem uma deslealdade na concorrência. Então, o poder de polícia é para isso, é para manter essa ordem, para regulamentar o exercício de um direito, para respeitar a lei, assim como os demais órgãos de segurança pública ou de polícia. Os tipos de serviços, né? Então, existem os serviços, como a gente viu lá no conceito, né? De taxa, tá? Que o serviço público, ele é basicamente de dois tipos, tá? Para se cobrar a taxa. O serviço público precisa ser específico e o serviço público precisa ser divisível, tá? Então, os tipos são esses: específicos e divisíveis. Se não tiver essas características, não é taxa. Olha só, você paga taxa de energia elétrica. E é específico. Por que é específico? Porque você só vai pagar a taxa daquilo que você utilizar. E olha aqui nessa gravura, né? A ideia da vinculação da contraprestação do Estado, né? Você paga a taxa e o governo te devolve o benefício da geração de energia elétrica. Outra característica é que é divisível. Por que é divisível? Porque só vai pagar exatamente quem usufrui, né, daquele serviço, tá? Então, é atribuído às pessoas os custos individuais que essas pessoas dão ao Estado. No exemplo da emissão do passaporte aqui, né? Olha, não é justo cobrar, né, da conta geral do Estado despesas que são causadas por pessoas conhecidas e determinadas. Por exemplo, muitas pessoas nunca vão solicitar a emissão de um passaporte, tá? E aí é correto cobrar apenas dos que solicitam o serviço. Então, é divisível por isso. Inclusive, pessoal, esse foi o argumento utilizado há anos atrás para derrubar ou para não se pagar a taxa de energia pública. Antigamente, ela era chamada de taxa de energia pública. E entraram na justiça, né, para não pagar a taxa, por quê? Porque ela não era divisível, ela não tinha característica divisível, ou seja, a iluminação pública, energia pública, a iluminação pública. A taxa da iluminação pública, a iluminação pública não conseguia dividir entre quem utilizava a iluminação e quem não utilizava, né? Então, deixou-se de cobrar a taxa. Só que o governo, para não ficar com essa ausência de arrecadação, já entrou com proposta no legislativo e foi aprovada a COSIP, ou seja, não é mais taxa de iluminação pública, é contribuição de iluminação pública. Então, a COSIP, então, ela entrou agora em vigor há vários anos já, né? E ela tem o respaldo da lei, né? E já não é mais considerada taxa. Então, perdeu a característica de taxa. Ok, pessoal? Então, é importante
vocês gravarem aí, né, a ideia de taxa, tá, com esses dois tipos de serviço. Para ser taxa, o serviço, a contraprestação do Estado, a atividade estatal, na questão do serviço público, precisa ser específico e divisível. As principais taxas são estas, né? A taxa de passaporte, a taxa de lixo, a taxa de licenciamento, estava falando para vocês agora há pouco, a taxa do IBAMA e outras taxas de vários órgãos que são, que são cobradas, né, do contribuinte. Vamos à terceira espécie, contribuições de melhoria. O que é contribuição de melhoria? Você já ouviu falar em contribuição de melhoria? Né? Vamos ver o que significa essa contribuição. Aí na página 60, o CTN, no artigo 81, vai tratar da contribuição de melhoria. Ela pode ser cobrada tanto pela União, como pelos estados, DF, e pelos municípios, tá? Ali dentro das suas respectivas atribuições. Porém, o conceito está aí na tela, ó, é um tributo que pode ser cobrado sempre que uma obra pública tiver ocasionado valorização em imóveis pertencentes a particulares. Você já deve ter entendido aí, né? Visualizado como que pode ocorrer esse tributo. Normalmente, ele não ocorre, não é cobrado em cidades pequenas. Aí, né, tem-se o atendimento ao princípio, está respeitado aí o princípio, ou melhor, um dos atributos, né, que a gente estudou na unidade passada, que é a facultatividade, né? Ou seja, o ente público ele pode escolher não cobrar determinados tributos. Determinados, né? Porque a gente viu que tem uns que não, eles são obrigados. Mas a contribuição de melhoria ela não é cobrada. E eu tenho o seguinte pensamento, de que ela não é cobrada devido, em cidades pequenas, à questão política, né? Às vezes o prefeito não quer ser mal visto pela população, né? Não é uma atitude eleitoreira, né? Você cobrar contribuição de melhoria. Não é bem visto na questão política, né, para se eleger. Mas nas cidades grandes, nos grandes centros, essa contribuição ela é recorrente, ela é comum, tá? E aí, como é que isso vai acontecer? Então, descobrimos aqui, pessoal, que o que gera a obrigação tributária de contribuição de melhoria seria aqui, né? Ó, a valorização, né, de imóveis, né? Então, o nosso fato gerador das contribuições de melhoria ou da contribuição de melhoria é a valorização de imóvel. Então, vocês já gravaram aí, né, os nossos fatos geradores, o fato gerador do imposto, quem lembra? Capacidade contributiva, o fato gerador da taxa, atividade estatal, e agora o fato gerador da contribuição de melhoria, a valorização de imóvel. A valorização do imóvel, pessoal, são as obras feitas nas imediações do imóvel que podem ocasionar contribuições mediante limites. Tá? A gente dá exemplo de quando você compra uma casa, né? Você constrói uma casa, você tem uma casa em uma determinada rua, e aquela rua não é saneada, aquela rua não é calçada, né? É uma rua que é de terra. Então, o que acontece? Quando o governo faz ali uma melhoria, né? Que é calçar a rua, ou sanear a rua, né? Dar acesso à rua, coloca, às vezes, por exemplo, o acesso é, tem uma dificuldade, porque tem um rio e não tem como, né, trafegar ali. Aí o governo faz uma ponte próximo da sua casa, uma ponte que agora tem um acesso melhor. E o que vai acontecer com o teu imóvel? Ele vai se valorizar, né? E aí essa parcela da valorização, em cima desta parcela, é cobrado
um valor, tá? E esse valor é calculado através de limites que a gente não vai entrar nos pormenores dele aqui, ok? Então, de novo, está aqui você, né, ó, se calçar a rua, se sanear esgotos, se construir pontes, se ampliar o trânsito e for próximo da tua residência, do teu imóvel, né? É, com essas ações, com essas obras públicas feitas, haverá uma valorização do teu imóvel e, consequentemente, vai gerar uma obrigação de pagar contribuição de melhoria. Entendido? Ok? No texto, na apostila, tem mais algumas observações que vocês devem estar atentando. Vamos para a nossa penúltima espécie tributária. Contribuições para fiscais. Artigo 149, agora este aqui está lá na Constituição Federal, tá? Aqui já a contribuição para fiscal, a gente já vai ver o significado, ou melhor dizendo, o conceito dele lá na Constituição Federal, artigo 149. O que são essas contribuições para fiscais? São contribuições instituídas exclusivamente pela União, cujo valor arrecadado deve ser integralmente destinado à finalidade que justificou sua criação. As contribuições para fiscais, elas podem ser sociais, interventivas e corporativas, tá? Gravem aí, sociais, interventivas e corporativas. As contribuições sociais são aquelas destinadas ao financiamento da Seguridade Social, tá? E aí você tem exemplos como o PIS, né, que é o Programa de Integração Social, a contribuição social sobre o lucro líquido, a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Você tem também o FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e outras, né, contribuições sociais pagas pelas empresas, né, pelas pessoas jurídicas em potencial. Já as interventivas, dentro das parafiscais, são instituídas quando há a necessidade de o Estado intervir no âmbito privado, estimulando ou desestimulando condutas. E daí nós temos as conhecidas CIDs, né? O que é CID? CIDE, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. E no Brasil está em vigência duas CID, a CID combustível e a CID royalties. A CID royalties devido ao, ao petróleo, né? Aos royalties de petróleo, do pré-sal. Tá? Então, nós temos aí o exemplo da CID como uma contribuição interventiva, ou seja, é uma contribuição que ela é interventora no domínio econômico. O Estado intervém no âmbito privado, por exemplo, na questão do combustível, para reduzir, né, ou aumentar, estimular ou desestimular aquela conduta de consumo, ok? E, por último, dos três tipos de contribuições para fiscais, as contribuições corporativas. São as contribuições exigidas por órgãos de classe cobradas no interesse de categorias profissionais. E aí você tem aqui como exemplos, né, a OAB, CREA, CRC Piauí e outros tipos de autarquias, de órgãos, né, de conselhos das categorias profissionais. Lembram que quando nós, na aula anterior, classificamos tributos em parafiscais, olha só, as contribuições, e a gente falou sobre o que era a parafiscal, né? É aquela contribuição que é arrecadada por órgãos do governo ou entidades, né?
governamentais que possuem atividades paralelas ao Estado. E daqui a gente entende que tanto as contribuições sociais, como interventivas, como corporativas, são cobradas por essas entidades, também chamadas de parafiscais. Ok, pessoal? Então, está aí a nossa quarta, na penúltima e quarta espécie tributária. A gente passa, então, para a última, não muito conhecida, também em off no Brasil, né? Mas já houve, né, atividade de empréstimo compulsório, quando, na época do presidente Collor, né, antes do Plano Real, né, aconteceu um empréstimo compulsório. O que ele é, né, como funciona? Ele é um tributo que ele tem a peculiaridade de restituir ao contribuinte, depois de determinado período, o valor pago, né? A contribuição federal instituiu, né, esse tributo, e a gente já falou sobre ele quando falávamos na unidade passada do tipo de competência, né, das modalidades de competência, né? E ela faz parte da competência extraordinária, que é aquela que só acontece, né, a instituição, o poder de tributar em hipóteses extraordinárias. Olha só, ele é instituído nas hipóteses de despesa extraordinária, tais como calamidade, guerras externas, investimento público urgente. Daí pode ser instituído o empréstimo compulsório, como também os chamados impostos extraordinários. Ok? E aí a gente passa agora para a distribuição de receitas tributárias, finalzinho aí da página 61, né? Como que se dá essa distribuição? A gente já passa para vocês aqui um quadro, né? Ele é tácito, né? E fácil de aprender. Como que acontece a distribuição entre os entes federados? Bom, é assim. A União reparte com estados e municípios, os estados repartem só com os municípios e os municípios não repartem a sua receita tributária, advinda dos tributos, com ninguém. Né? Então, a partir dessas premissas, a gente tem o repasse, por exemplo, da União para os estados. Né? Na União para os estados, nós temos aí 5 transferências. Tá? A primeira delas é 100% do imposto de renda retido na fonte. Então, 100% do valor, né, que é retido na fonte, principalmente da, dos salários, né, dos servidores estaduais, né, esse valor fica para o Estado total, que foi retido na fonte, fica para o Estado, tá? Com relação aos seus servidores. Segundo, 20% dos impostos residuais, ou seja, se acontecer, isso aqui a gente volta lá para a primeira unidade, sobre a modalidade de competência residual, né? Ou seja, só a União é quem tem a capacidade, perdão, a competência tributária de instituir novos impostos, obedecendo todos aqueles requisitos, e quando esses impostos forem criados, né, novos impostos forem criados, 20% da arrecadação desses impostos ficam para o Estado, ou seja, são transferidos, repassados para os estados. Também 10% do IPI de produtos do Estado. Tá? Então, todo produto que é exportado, importado ou industrializado no Estado, 10% da arrecadação do IPI, que é um imposto federal, vai ser repassado para o Estado. Em quarto lugar, o repasse de 29% do CID combustível, obviamente, de todo combustível comercializado e que incide, né, a tributação da CID,
toda a arrecadação, 29% da arrecadação do Estado é transferido para o respectivo Estado. E, por último, 30% do IOF sobre o ouro. Né? Então, o IOF é sobre as operações financeiras de investimento que envolve o ouro, e de todas essas operações, né, que o banco vai cobrar, né, o IOF para recolher para a União, 30% de toda essa arrecadação feita no, no, no mercado financeiro, né, no mercado bancário, nos bancos, daquele estado, 30% vai para aquele estado. E agora o repasse da União para os municípios. Aí nós temos aí 4 repasses. O primeiro deles é 100% do IRRF, e aí dos servidores municipais. Nós temos 50% do ITR, dos imóveis do município. Olha só, pessoal, metade da arrecadação de ITR, de todos os imóveis rurais, que é cobrado o ITR deles, e esses imóveis são dentro do território daquele município, metade da arrecadação fica para o município. Tá? Por isso que existe aquele convênio, né, do município com a União, do município arrecadar o ITR, porque ele já fica com 50% e transfere apenas os 50% para a União. Lembrando que o ITR é um tributo federal. 7,25% do CID combustível, tá? Então, ó, o Estado fica com uma parcela, os municípios ficam com outra parcela aí de 7,25%, e agora do combustível dentro do município, tá? De todo o combustível arrecadado dentro do território daquele município. E também 70% do IOF sobre o ouro das operações feitas, né, no município, com investidores, com correntistas do município. Ok? E, por último, o repasse da União para os municípios. Né? Deixa eu ver aqui. Opa, aqui tem um errozinho, né? Aqui é o repasse da União, aqui é o repasse dos estados para o município. Tá? Só fazer uma correçãozinha aqui no slide. Aí na página 60 e finalzinho da 62, tá? Vocês vão encontrar aí. E a gente vai só corrigir aqui para ficar ok o repasse dos estados para dos estados para os municípios. Ok? Agora sim. São 3 repasses, né, que nós temos. O primeiro deles é os 50% do IPVA de veículos licenciados no seu território. Então, ó, todo veículo emplacado no município paga o IPVA e metade dessa arrecadação fica para o município. Por isso, a importância de quem reside no município emplacar o seu veículo no seu município, né? Com a documentação no seu município. Não sai mais na placa, né? Nessas placas novas, mas na documentação referente àquele município. 2, 25% do ICMS. Pessoal, do IPVA, metade. Do ICMS, um quarto. Né? Então, um quarto da arrecadação, né, do ICMS de cada município fica para aquele município. E 25% do IPI transferido pela União aos estados. Tá? Então, aí é 25% daquilo que é transferido para os estados, que é 2,5%, né? Acho que é 2,5%. Aí, tá errado. 2,5%. Não, 10%, né? 10% que a União repassa para os estados. E aqui
dos estados para os municípios é 2,5%. Tá? 2,5%, não é 25%. Então, 2,5% dos 10%, né, é transferido para os municípios, do Estado para o município. O Estado recebe da União 10%, dos 10% que ela recebe da União, 2,5% repassa para os municípios. Beleza? E para terminar a nossa aula, a gente traz a regra matriz de incidência tributária, porque a partir de então, pessoal, nas nossas próximas aulas, a gente vai trabalhar, como vocês viram na aula anterior, a gente passando ali o nosso cronograma do nosso plano de curso, né? Da unidade 2, a gente vai trabalhar nos 3 tópicos seguintes, os tributos na sua espécie imposto, né? Nós vamos trabalhar os impostos. E o estudo, o conhecimento, a compreensão da regra matriz de incidência tributária, ela é muito importante para você entender, né, como ocorre toda a tributação dos impostos. Lembrando que essa regra matriz de incidência tributária, ela é muito difundida, bastante difundida pelo Paulo de Barros Carvalho. Né? A gente cita alguns exemplos dele aqui, algumas citações dele. Tá? Regra matriz de incidência tributária, o RMIT, né? Ela possibilita definir o fato jurídico tributário, delimitando sua hipótese, bem como identificar a obrigação tributária em seu consequente. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Por que essa regra é importante? Porque ela tem uma funcionalidade, né? A funcionalidade é determinar os critérios de identificação do fato jurídico tributário, demarcando o âmbito na incidência normativa. Então, olha que importante aí, né, a questão da REMIT. Né? A REMIT ela é muito importante nesse caso de determinar ou definir, né, o fato tributário, qual é o fato gerador, né, e identificar a obrigação tributária que está nascendo daquele fato gerador. Paulo Barros de Carvalho sintetiza a REMIT dizendo o seguinte: ora, a regra matriz de incidência tributária é, por excelência, uma norma de conduta vertida imediatamente para disciplinar a relação do Estado com os seus súditos, tendo em vista contribuições pecuniárias. Concretizando-se os fatos descritos na hipótese, deve ser a consequência, e esta, por sua vez, prescreve uma obrigação patrimonial. Nela, encontraremos uma pessoa, seria um sujeito passivo, obrigada a cumprir uma prestação em dinheiro. Tá? Então, a REMIT ela é uma norma de conduta, né? E ela disciplina essa relação tributária entre o sujeito ativo, que é o fisco, e o sujeito passivo, que é o contribuinte. Pessoal, na estrutura da REMIT, eu trouxe um gráfico que a gente estudou na nossa especialização de direito tributário, e eu achei muito interessante repassar esse gráfico para vocês, como um mapa mental, né, para a gente poder, na hora que falar em REMIT, a gente vai lembrar da estrutura em seus 5 critérios. Tá? A REMIT ela vai ter o critério material, espacial, temporal e depois pessoal e quantitativo. Tá? Nós temos 2 momentos. O momento da hipótese, né, que é o antecedente. A hipótese aqui, ó, você pode também entender como antecedente, ou seja, antes do fato gerador. Né? É a hipótese que vai ocorrer o fato gerador, certo? Aí, nós temos aí os critérios. O critério material,
né, que tem a característica de ter um verbo e um complemento. A gente vai já aprofundar um pouco sobre o que é isto, né? Nós temos o critério espacial, nós temos o critério temporal. Depois, consequente, né, já tem o fato gerador e agora já vai partir para o lançamento, né, tributário. E aí nós temos, para que isso aconteça, né, essa incidência tributária aconteça, nós vamos utilizar o critério pessoal, que é descobrir o sujeito ativo e o sujeito passivo, né? E o critério quantitativo, que está relacionado com a base de cálculo e a alíquota. Tá? Então, gravem aí, deixa eu limpar aqui a tela para quem quiser printar, printem a tela também, né? Para que você possa estudar ou mentalizar aí a remite. Falou em remite, você tem aí esse mapa mental. Vamos falar, então, dos 5 critérios. Primeiro, o critério material. O que é o critério material? Ele é o núcleo da hipótese tributária, que faz referência a um comportamento de pessoas, tá, isolado das categorias de espaço e de tempo. Tá? Então, o critério material, pessoal, ele é formado pelo verbo mais o complemento. Tá? Ou seja, aqui no material nós não temos nada ainda relacionado a critério espacial, temporal, pessoal, quantitativo, não. No material é onde nasce a hipótese tributária. E aí, essa hipótese, ela advém de uma ocorrência, de um fato, de algo, de um acontecimento, de algo que acontece. E esse fato, esse acontecimento, essa ocorrência, ela é caracterizada, né? Ela é determinada por um verbo mais o complemento. Exemplo, o verbo adquirir mais o complemento renda. Então, adquirir renda. Esse é o critério material. Eu adquiri renda. Tá, pessoal? Entenderam aí? É, um outro exemplo, né, do critério material é ser, né, proprietário. Né? Ser proprietário. Ser é o verbo e proprietário de imóvel rural, por exemplo, é o complemento. E esse ser mais proprietário de imóvel rural é o que forma o critério material. Eu já tenho ali o critério material. Eu já tenho ali a hipótese, né? Nascendo ali uma hipótese de tributo, de fato gerador e, consequentemente, obrigação tributária. Certinho, pessoal? O segundo critério é o critério espacial. Quando vocês ouvirem ou lerem, né, sobre espacial, aí você liga espaço a local, espacial local, tá? Então, esse critério tem por objetivo definir o local de ocorrência do fato gerador, onde será devido o tributo. Ou seja, guarda a relação com o espaço físico em que a relação jurídica passará a ter existência, tá, pessoal? Então, ó, grava aí, critério espacial, local de ocorrência, ou seja, onde será devido o tributo, tá? Que pode se entender como território, tá? Não só como território, mas também como território. Foi em Picos, foi no Piauí, foi no Brasil, né? Esse local de ocorrência ele ocorreu no espaço de um comércio, no espaço de uma indústria, né? Então, essa questão espacial está relacionada a esse espaço físico, tá? Ele não restringe ao âmbito da validade territorial da lei, tá? E não é só pelo âmbito da territorialidade, como é o caso do IR, do ICMS, que a gente viu lá, né, na questão das exportações, tá? Mas a gente pode utilizar, por exemplo, o exemplo que está na apostila do IPTU e do ITR, né? Você vê que o IPTU ele usa o critério espacial para entender que o local de ocorrência dele é na zona urbana e não na zona rural. Do ITR, o local de ocorrência é na zona rural. A gente vai trabalhar ITR, IPTU, né?
nas próximas aulas, e aí vamos sempre estar utilizando esses critérios, tá bom? Por isso que é importante se aprender eles aqui agora, para quando a gente estiver trabalhando cada tributo, a gente está utilizando esses critérios para entender melhor a incidência tributária de cada um, ok? Vamos para o critério temporal. Aí, pessoal, critério temporal é aquele que fixa o exato momento, vai agora relacionar temporal com o momento em que ocorre o fato jurídico tributário e desponta a relação entre o direito subjetivo do fisco e o dever jurídico do contribuinte. Então, momento da ocorrência, ou seja, é quando o contribuinte se torna sujeito passivo. Tá? O critério temporal ele se relaciona com aquele exato momento em que o contribuinte se torna sujeito passivo. Ou seja, o exato momento em que ele vende mercadorias, o exato momento em que ele passa a ter a posse de um imóvel, de um veículo, é o exato momento em que ele ofere renda. Né? Então, o critério temporal está relacionado ao período, ao exercício, ao mês, ao ano, tá? Ao momento, ao tempo propriamente dito. Esses são os três, né, critérios antecedentes ao fato gerador. São as hipóteses, tá? E no campo das hipóteses, critério material, espacial e temporal. E aí nós temos mais dois critérios, que são os consequentes, o critério pessoal e o critério quantitativo. Pessoal é aquele que definirá as partes envolvidas, é aquele que definirá, só um instantinho aqui para corrigir o texto, tá legal, né? As partes envolvidas na relação jurídica tributária, como devedor, o contribuinte, e o fisco como credor da obrigação tributária. Então, aqui, pessoal, é o que nós já aprendemos na unidade anterior, e a gente volta novamente, aquilo que eu falei em sala de aula, né? Não é aprender a fazer a prova e esquecer, porque tudo que você aprendeu na unidade 1, a gente vai utilizar na unidade 2, na unidade 3, né? Então, a sequência aí são bases, tá? De conhecimentos que vão sendo agregados para a gente poder ir compreendendo os assuntos mais complicados, tá? Então, vocês já aprenderam isso, que o sujeito ativo é o fisco e o sujeito passivo é o contribuinte. Então, tem muita dificuldade nessa compreensão. Já o critério quantitativo é aquele por meio do qual é possível mensurar, né, medir, quantificar o valor da obrigação tributária através da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo. Né? E aqui a gente tem o objeto da prestação determinado pela base de cálculo vezes a alíquota. Exemplo, você fez uma venda de R$ 1.000 e aí você vai aplicar uma alíquota no Piauí de 21% de ICMS sobre a base de cálculo sobre os R$ 1.000. Tá? Então, no critério quantitativo, a gente já, com fato gerador ocorrido, né, são critérios consequentes, você agora parte para identificar esse contribuinte, né? E o sujeito ativo e o passivo, que, como a gente falou, o ativo é o fisco, mas que fisco, né? E aí eu preciso entender também que aí eu vou determinar se é a União, se é os estados DF, se é o município. Tá? E aí, feito isso, eu descubro quem é o contribuinte, né? Já se identifica o contribuinte, e a partir de então, agora, é partir para o critério quantitativo, calculando, em cima da base de cálculo, a alíquota correspondente ao determinado tributo. Encerrando, então, Paulo Barros de Carvalho resume a remite com esse texto, onde ele diz que, na hipótese, ou seja, o descritor, haveremos de encontrar um critério material, ou seja, o comportamento de uma pessoa. Né? O critério material, ele denota o comportamento de alguém. Foi o exemplo que a gente deu. Adquirir renda. É um comportamento de alguém que está acontecendo. E aí a hipótese descreve isso, né? Isso que é descritor. Condicionado no tempo, não é? Ou seja,
há um tempo em que isso acontece e no espaço onde acontece, certo? E isso, né, tudo na, no antecedente. Já na consequência, isso na hipótese, né, ou no antecedente. Na consequência, que já é o prescritor, ou seja, depois, né, se depara com um critério pessoal, o sujeito ativo, o sujeito passivo, e um critério quantitativo, base de cálculo e alíquota. Paulo Barros de Carvalho diz, então, que a conjugação desses dados indicativos nos oferece a possibilidade de exibir, na sua plenitude, o núcleo lógico-estrutural da norma padrão de incidência tributária. Então, conjugado todos esses critérios, nós vamos ter, então, né, obedecendo toda a norma, o lançamento do crédito tributário, a arrecadação, né, do crédito tributário, a fiscalização deste crédito tributário. Beleza, pessoal? Então é isso. Atividade 1 sendo aplicada, né, para o prazo de entrega com 8 dias. Né? Então, tá aí para vocês. Espero que a gente tenha contribuído aí para o conhecimento na área tributária. Valeu, turma. Até a próxima.